Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar, e hoje um Café para Despertar muito especial com escritoras, empresárias, coautoras do livro da série Quem Comunica. Estamos aqui com Cibele e com Emanuela, que vão falar um pouco da carreira, vão falar da vida e principalmente dos livros. Como que elas entraram, e por coincidência, gente, elas entraram em duas obras e elas fazem parte da mesma obra. Então, nós vamos estar falando aqui do Quem Comunica Cresce, do Quem Comunica Empreende. São obras com duas coordenadoras diferentes. O primeiro, Quem Comunica Cresce, Janaína Prado. O segundo, Quem Comunica Empreende, com a Edila Thaís. E elas trazem histórias bem interessantes que eu tenho certeza que vale a pena você ficar até o final aqui desse podcast, desse episódio sensacional, porque eu tenho certeza tem muito conteúdo de valor que você vai aproveitar na sua vida. Primeiramente, quero que você, Cibele, se apresente, fale quem é você, um pouco da sua carreira e também qual foi a inspiração que você teve quando foi convidada para começar a escrever livros com a Editora Lisboa. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Hoje é um dia muito especial. Seu aniversário, né? Meu Parabéns. aniversário. Então, o convite com a Jana foi o primeiro livro, né? O Quem Comunica Cresce, e foi um convite um pouco inusitado, assim. De início, eu aceitei o convite, mas quando eu desliguei a chamada, eu fiquei pensando, Cibele, o que você fez da sua vida? Você vai ter que escrever um livro. Você aceitou o convite, só que eu gosto de desafios. E era uma coisa que eu nunca tinha passado pela minha cabeça, nunca tinha pensado em fazer. E quando eu desliguei a chamada e tal, que eu pensei, Cibele, o que você fez da sua vida? Eu falei, eu já dei minha palavra, eu aceitei o desafio e eu vou fazer. E fiz. E gostei muito da experiência. Já o segundo, eu já peguei o bonde andando. Foi só assim, só mais um para acrescentar, dentre outros que estão por vir aí. Então, foi bem mais tranquilo, menos medo do que o primeiro, mas eu fui e fiz. E foi muito legal. Estamos aqui também com Manu Diniz, né? Emanuela Diniz, mas Manu Diniz até pela marca, né? Exato. Empresária, também escritora. Quem Comunica Cresce também foi a primeira obra. Conta pra gente como que foi, quem é Manu Diniz e como que foi para você escrever essa primeira obra. Primeiro, obrigada, Renata, adorei o convite. Jamais outro convite inusitado, né? Um podcast. Jamais passou pela minha cabeça fazer isso. Mas o Quem Comunica Cresce, como a Cibele falou, eu já conhecia Janaína, adoro a Janaína. Ela era minha psicóloga e de repente tinha 1 ano ou mais que a gente não se falava, e ela de repente, Manu, eu preciso marcar uma reunião com você. Eu falei, vixe, tá bom. E marcamos a reunião. Ela, não, eu quero que você participe de um grupo de escritores e tal. Eu falei, o que, Janaína? Escritores? Ela, Manu, escrever um livro e tal. Aí eu falei assim, exatamente, tá bom. Ok, que bacana que vai ser. Ela na hora a gente muito empolgada com aquilo, bacana, então tá. A hora que desligou a videochamada, eu falei, meu Deus, e agora? É isso. O que eu vou escrever? Acabou, né? Dá um branco. Parece que nada vai sair. Um delay ali, quando desliga, você cai na real, né? Exatamente. E assim, aí escrevendo, eu falei, não, eu falei que eu ia escrever, então agora, Manuela, você se vira, você tem que escrever. E escrevi o primeiro livro, e aquilo ela foi ajudando, e na hora que ela foi nos orientando, né, que ela nos orienta, vai saindo tanta coisa que você fala, meu Deus, e não é mesmo? Que tem muita história. Então, assim, consegui escrever o livro. Esse primeiro, assim, como eu nunca havia escrito, é o primeiro livro da minha vida. Sempre gostei de escrever, mas assim, livro jamais passou pela minha cabeça.
Então, esse Quem Comunica Cresce é muito legal, porque você vai lembrando de coisas que você já fez, que fez sentido e que faz sentido hoje para a sua vida. Foi mais desafiador, difícil não, desafiador primeiro. O segundo, com a Edla, que uma gracinha, não conhecia, amei também fazer parte desse livro com ela. E assim, o segundo, claro que também foi bem desafiador, mas menos difícil do que o primeiro. Foi bem mais tranquilo, assim, foi mais leve, sabe, a escrita. Mas assim, amei participar dos dois. Gente, nossa, e olha como que as coisas acontecem, né? A história de vocês é muito parecida, né? A forma como foi o convite, como vocês pensaram depois que receberam o convite é muito parecido, muito igual, né? E é legal quando a gente toca nesse assunto, porque às vezes tem muita gente que está nos assistindo no podcast que nunca escreveram e às vezes se sabotam ou procrastinam de escrever porque acham que não tem uma história legal. Ou às vezes acham que ninguém vai dar importância no que eles têm para falar, para escrever, ou acham que tem um padrão certo do que escrever, né? E na realidade eu costumo falar com todo mundo o seguinte, gente, o que o leitor está curioso para ler, o que ele gosta de ler, é aquilo que é pessoal, aquilo que é personalíssimo, que só você tem, que é a sua história. Então não adianta você, eu vou ficar atrás de uma coisa pronta, ou tem um jeito certo de escrever. Não, você tem que escrever quem é você. E eu falo que a gente vive num universo onde existe uma sabedoria universal, mas a gente só consegue alcançar essa sabedoria universal quando a gente se cala e escuta aquilo que está dentro de nós. Exatamente. E não aquilo que está fora. É isso né? mesmo. E aí você começa a colocar no papel e você vê o tanto de história, tanto de coisa bacana, bonita, que a gente tem para compartilhar com o mundo, né? E que hoje a gente consegue expressar, né, nessas duas obras que estão aí publicadas e nas mais diversas obras que estão por vir, né, Cibele? Sim, você mesmo comentou. Agora, Cibele, você que é profissional de educação física, né? Na realidade você é uma artista, esculpe corpos, né? Mas também tem aí uma pontinha de atuação na área do coaching, na área do desenvolvimento pessoal, também um legado familiar aí com a empresa familiar, né, sendo constituída, crescendo. Inclusive, quando nós lançamos o Quem Comunica Empreende, na sua fala, no seu discurso, você falou sobre essa fábrica familiar, né, que vocês têm, que tem sido aí uma ação aí de toda a família para poder, né, fazer realmente crescer. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Sim, primeiro tem um presente para vocês. Opa! Da fábrica. Olha, que maravilha! Experimentem, gente. E não pode falar mal, hein, gente? Não. Nossa, eu amo biscoito de polvilho, tá? Você acertou com esse cafezinho biscoito agora. Ai, caseirão, biscoito caseirão. Casou direitinho, não casou? Perfeito. E não tem nada mais mineiro do que um biscoito de polvilho bem sequinho, torradinho. E o cafezinho junto? Então tá com o biscoito certo. O melhor biscoito de polvilho do mundo. E eu posso provar. Isso mesmo. Então, Renato, o convite, assim... Quando foi a Jana que iniciou, né, o convite com esse Quem Comunica Empreende, depois a Edla assumiu. A Jana pediu para eu falar sobre a minha tomada de decisão de sair do CLT e me tornar autônoma, ir para esse mercado que eu já fazia há um tempo, que é o empreendedorismo, que eu sempre empreendi. E eu venho de uma família de empreendedores. Os meus pais são empreendedores. E acabou que o convite, até no dia lá do lançamento, eu achei um pouco de graça, assim, quando eu recebi o convite, eu achei engraçado, foi descontraído, assim, porque eu falei, cara, eu tô numa família de empreendedores onde a mentalidade deles é de CLT. Porque eles não aceitaram de forma alguma, até hoje, que eu larguei o emprego de carteira assinada. Eles falam muito assim, não deveria ter saído do SESC, tinha que estar lá ainda,
uma ótima empresa, um salário bom, plano de saúde, e é isso, e é aquilo. Tá, mas eu quis fazer o que o meu coração pedia, falava mais alto. Aquilo. Isso, e gente, eu trabalho, acho que desde os 17 anos, meu primeiro emprego ali, meio horário, foi numa vidraçaria, eu era uma secretária ali da loja, mas eu fazia tudo. Sempre quis trabalhar, né? Eu não gostava do CLT, eu gostava das coisas que eu fazia, eu achava bom aquele primeiro emprego ali, era uma ótima experiência, mas o cumprir hora, aquilo me matava. Né? E olha que eu ainda ia pra escola de manhã, sempre estudei de manhã. Chegava em casa, almoçava, depois eu ia pro trabalho. Mas aquele cumprir o horário de trabalho, de escola, pode perguntar a qualquer criança que também não gosta, mas... É normal, é o né? cumprir horário, o cumprir horário ali. Aquilo me consumia. E aí eu fui crescendo, formei outros trabalhos, enfim... O cumprir hora... Tem que bater a carteira, né? A hora bater de entrar, o hora de ponto, sair. aquilo me consome. Porque eu não gosto de rotina. E essa rotina, ela me quebrava, assim, tipo, me fazia mal. Até eu tomar a decisão, assim, que foi em 2019. Não vou fazer mais isso. Eu amo o Sesc, eu amo o que eu faço, mas eu acho que tá na hora de voar novos voos e novos ares. Então, chamei meu supervisor na época, pedi ele para me desligar. Falei, eu tenho muito tempo de empresa. Se você puder me desligar, você vai me ajudar muito. Ele não queria me desligar. Olha. E aí, ele gostava muito do meu trabalho, muito de mim. Ele disse, velho, eu não tenho motivos para te desligar. Eu invento ele não é assim. Não é assim que funciona uma empresa. A gente, para pedir o desligamento, a gente faz uma carta, relata. Tem mais pessoas envolvidas, exatamente. Né? E eu preciso de pôr pontos negativos e eu não tenho. Que coisa boa, né? Que coisa boa isso. Isso, que bom, né? Mas eu precisava de algo, de um motivo. Eu queria sair dali, né? Isso. Aí foi só na pandemia. Aí quando veio a pandemia, que as empresas fecharam ali, mandaram a gente pra casa. Tem a hora certa, tá vendo? E eu já tava esperando há uns 9 meses, trabalhando normal, fazendo o que eu tinha que fazer. Mas o desejo de sair já tava lá de trás. Já tinha um tempão. Aí meu gerente me liga. Eu em casa, já tinha uns 3 meses. Sibeli, aquele pedido tá de pé? Olha... Se você tiver mudado de ideia, tá tudo bem, não vai ser você. Já temos uma outra pessoa em mente. Mas eu preciso saber se ainda tá de pé, que eu quero te ajudar. Aí eu falei, tá de pé. Minha mãe surtou lá atrás. Ela já olhou pra minha cara no telefone quando eu falei, tá de pé, pode fazer. Ela já sabia, né? Mãe já sabe, né? Você é mãe, né? Mãe já sabe, ela já faz a leitura. Ah lá, já pediu pra desligar. Aí ele, você consegue chegar aqui no Sesc amanhã às 8 horas da manhã? Era uma quinta-feira, eu tinha que estar na Assista lá. E eu não tava aqui em BH, eu tava em Perdigão, na cidade onde é a fábrica de biscoito hoje. Onde meus pais estão morando atualmente. Falei, consigo. Peguei o carro. Ele disse, daqui lá 1h30, 2 horas, pertinho. Tem certeza? A papelada tá pronta. Eu tenho, absoluta. E convicta. Em pandemia, eu tava nem preocupada. Eu tava convicta no objetivo, no que eu queria. Né? O seu desejo. E graças a Deus deu tudo certo. Minha vida seguiu. Hoje trabalho como personal, faço os meus horários. Que também não tenho rotina com os meus clientes. Minha agenda é super flexível. Cada semana ela roda de um jeito. Na verdade, e é do jeito que eu vou. Você tem uma rotina, mas é a rotina que você quer, rotina, que ninguém põe pra você. Não é aquela rotina de 8 a... segunda, eu trabalhava de 6 a sexta, meio-dia, né? não é de 6 a meio-dia todos os dias, entendeu? É porque muitas das vezes as pessoas, elas confundem que a pessoa que é empreendedora não tem uma rotina, não tem uma disciplina. E tem. Né? Até porque claro. tem que ter, né? Sim. Porque então a gente não consegue. Hoje eu precisei ajustar a rotina pra gente estar aqui agora. É isso aí. Então tem uma rotina, mas mas uma rotina Desse diferente, sentido, então. do jeito que a gente consegue fazer dar certo, né?
E é isso. E aí a fábrica tá aí, cresceu na pandemia. Mas quem toma conta dessa fábrica? Atualmente a administração é minha irmã. Ela cuida de tudo, a parte administrativa. Meus pais cuidam da produção. Mas você não... Por enquanto eu só dou palpite. Que é o melhor local, né? E come, né? A pessoa mais xingada, só dou palpite. Só entro pra falar, não, Sibeli, fica na sua. É isso. E você, Manu, você também tem uma empresa, né? E foi interessante porque nos 2 livros que você lançou, você sempre na sua fala, no lançamento, você traz a Manu Beach ali, né? Uma empresa de souvenirs de moda praia, Sim. né? E é interessante que um diferencial é que vem da sua criação, né? Você que inclusive serve de manequim também, né? Ultimamente. A gente faz tem de aí tudo. postado, né? Cobre escanteio, cabeceia, É né? isso aí, apita o jogo. Tem que ser assim, né? O empreendedor no Brasil é desse jeito, o né? empreendedor no Exatamente. Brasil funciona É assim. isso aí, tem que fazer de tudo, tá? Então, pois tô com a Manu Diniz Beachwear. E quanto tempo tem? Quando que você criou? Pô, gente, foi assim, foi uma loucura. De repente, tô aqui. Foi muito engraçado, foi muito rápido. Eu sou mãe, né? Meu filho tem 7 anos e eu sempre gostei, empreendedorismo tá na veia. Sim. Meu pai, toda a vida, minha família é de Betim. Então, assim, meu pai toda a vida, ele trabalhou duas vezes para a empresa, fechado e tal, e depois saiu. Sempre, ele é eletricista, então ele sempre fez o horário dele, ele trabalhou, né, por conta própria sempre. Teve mercearia, já teve loja elétrica, já fez de tudo. E a minha mãe a mesma coisa. Minha mãe vendia joias, roupas, sempre. E aí, então assim, eu sou a mais velha lá de casa. E eu comecei a trabalhar com meu pai quando ele abriu a primeira loja dele, chamava Elétrica Brasil. Eu tinha 10 anos, 10, 11 anos. Então, desde aí, eu ajudava meu pai. Sempre. Acabava a aula, eu estudava de manhã, às vezes à tarde, eu e meu irmão ia pra loja. Mais brigava do que ajudava meu pai, né? Porque meu irmão da mesma idade. É assim mesmo. Mas assim, nós fomos criados dentro da loja. Depois, eu fiquei maior, eu tava com uns 13 anos. Meu pai mudou essa loja para um terreno da minha avó, que era mais perto. Fez uma loja maior, de elétrica e tal. Ali eu já tinha que levar mais a sério, até porque eu já estava mais velha, né? Então, assim, a gente estudava de manhã e à tarde eu ficava na loja pro meu pai. Tinha uma pessoa que ajudava, mas assim, eu vendia. Aí quando eu falava, minha mãe, não, hoje você tem que ir pro banco. Eu ia pro banco, gente. Eu lembro que eu ia pro banco lá em Betim sozinha. Tipo, não tinha... Totalmente diferente de hoje, né? Era seguro. Os perigos eram Exatamente, menores. com cheques, gente. Eu tô assim, gente, eu pensando, eu com cheque, com dinheiro para depositar Já fiz dinheiro. demais também. Pois é, olha só. Então, assim, eu ajudava. Sempre trabalhei. Sempre ajudei o meu pai. Aí, então isso vem desde sempre. E depois fui trabalhar fechada. Fiquei um tempo fechada. Depois falei, meu Deus, né? Preciso sair disso, não é isso. E comecei a vender. Falei, não, preciso vender alguma coisa. Eu gosto de vender, vou pegar sapatos. Aí achei uma fábrica em Contagem. Peguei sapatos, comecei a vender. E assim eu fiz por uns 3, 4 anos, vendendo sapato no porta-malas do carro. Parava a hora que dava intervalo, horário de almoço do pessoal, tal. E assim fiz uma clientela e tal. Aí casei. Parei, engravidei e falei, não, agora eu vou parar só para cuidar do meu filho e tal, e assim eu fiz até 4 anos. Arthur foi pra aula e eu falei, gente, mas e agora? O que eu vou fazer, né? Tipo, ficou agora um vazio aqui, muito tempo. Aí falei, você quer saber?
eu vou vender biquíni. Não, comecei com roupa de criança, porque eu sou apaixonada com criança. Aí comecei com roupa de criança. Como estava perto da pandemia, era roupa importada, ficou difícil a logística para viajar, porque estava um saco para viajar. Falei, não vai dar certo isso. Então, aí passou um tempinho e falei, vou mexer com roupa de praia, eu vou vender biquínis. Até porque eu uso muito biquíni, porque a gente tem uma casa em Scarpas, então quase que o ano inteiro é de biquíni. Eu falei, gente, pronto, é biquíni que eu vou vender. Aí comecei a vender biquínis e tal, aí de repente falei assim, não quero vender mais não, eu quero fazer os biquínis. Nem sabia, né, por onde começar, porque assim, tinha a menor noção do que eu estava fazendo ali. E mas já tinha visão empreendedora. Exato, e comecei e falei, vou fazer os biquínis. E fui atrás. E assim começou Malu Diniz. Estou no mercado há 2 anos. Um desafio atrás do outro, né? Porque o fazer biquíni é totalmente de você pegar uma peça pronta e vender. São coisas totalmente diferentes. Então, assim, quebrei cabeça, tá? Muito. Mas eu falo que quando a gente está aberto, quem comunica cresce, quem comunica empreende. Então, a comunicação faz toda diferença na vida, né? Toda. Verdade. Então, eu fui fazendo as peças, muita gente, graças a Deus, chegaram para me ajudar. E fui aprendendo, fazendo. Erra dali, conserta, erra de novo, conserta de novo. E hoje eu falo que acontece as coisas assim, tudo vem na hora certa. Tudo vem na hora certa. Você procura, você estuda e tudo chega no momento que você precisa. É muito louco. Essa semana, só pegando um gancho, eu ouvi de um cliente mais velho, senhor já, 60 mais, e ele me perguntou assim, os livros que você escreveu falam sobre o que? Esse velho é um cliente novo. Aí eu contei, né, Quem Comunica Cresce, comunicação, falei sobre saúde física, mental e emocional. E o outro, Quem Comunica Empreende, do mesmo box, tal, falei sobre empreendedorismo. Aí ele, legal. Empreendedorismo, a gente faz um curso para isso? Tem que ter, né? Tem que ter, né? É interessante, porque aí no eu falei, Brasil... meu curso foi a vida que me ensinou. Mas no Brasil tem um curso no Sebrae que ele chama Empretec. Sim. É um curso de uma semana. Nunca soube disso. É um curso de uma semana, eu fiz. E, gente, olha como é que é a coincidência. Eu fiz em 2015 esse curso. E nesse curso você chega no determinado... A gente não pode contar, o Sebrae daqui a pouco vai puxar minha orelha. A gente não pode contar o que acontece, né? Mas chega num determinado momento, você tem que criar uma empresa de verdade dentro do curso para poder colocar a parte teórica que você aprende em prática no próprio curso. E eu criei uma editora na época, de livros. Que legal. O meu primeiro livro era um livro de poesia que a gente vendeu. Sério. E eu nem imaginava ter editora. E hoje você está aqui. E hoje eu tenho uma editora. Eu falo, gente, é muita coincidência. Muito. Mas no Empretec, né? Pois é, mas o Empretec ele é uma faculdade de 5 anos numa semana, é muito legal. Mas aí agora o Sebrae vai puxar minha orelha, mas fiz a propaganda, então né, não puxa minha orelha não. Não precisa, tem outras coisas lá que você não Mas fala. Gente, é interessante, 2 coisas que vocês falaram, principalmente você falou, a questão de sempre gostou de vender. E é interessante, né, Cibele, que a gente vê a venda muito intrínseca naquilo que você faz também. E as pessoas ficam olhando a venda e falam assim, eu não gosto de vender. Gente, quem não vende não vive, porque a gente vende o tempo inteiro. Todos nós a gente está vendendo todo dia, o tempo vendendo inteiro a gente fala alguma coisa, a gente está vendendo alguma coisa. Vendendo ideia, Exatamente. Vendendo imagem. A gente está vendendo. Então o ser humano, quando ele fala que ele não está vendendo, ele tem uma ideia diferente de venda. Ele tem que refazer, ressignificar essa ideia dele, ele poder aprender. E eu fui uma das pessoas que aprendi isso.
Porque eu falava, não gosto de vender. Ah, mentira! Se eu tiver um picolé no deserto do Saara, não consigo vender para camelo. Não é Se eu possível. tiver... E você tá aqui hoje porque Pois você é, se porque eu vendeu vendo. de alguma maneira. Justamente. Você fez a sua propaganda. Mas aí eu tive que me ressignificar. Falar, opa, peraí, eu vendo. Eu tenho que aprender a vender e cada dia mais a gente tem que melhorar essa comunicação de venda para a coisa funcionar. Não só na questão da editora, dos livros, mas em todas as áreas da vida. Até mesmo você vai namorar, vai conquistar alguém, você vai se vender para a pessoa. Exatamente. Né? Então, assim, em todas as áreas, né, a gente está vendendo sempre alguma coisa. E uma outra coisa é o público feminino, né? Como é difícil, né? Igual você faz biquíni, vai para vender para um público feminino que é muito exigente, né? Você vai vender o seu personal para um público feminino, que é muito exigente, né? Que as meninas chegam lá... a mesma coisa. Pois é, Sibeli, eu quero o bumbum pra na ontem, nuca em tantos dias. Pra ontem, Peraí, tudo gente, é pra ontem. né? Tudo Então, é pra assim, ontem. Ninguém É quer muito esperar. diferente a tratativa do feminino com o masculino. Eu acho o público masculino mais fácil de tratar. Eles são mais práticos, mais claros, mais objetivos. O feminino não. É ali que é sempre as mesmas coisas, mas são disciplinadas na maioria das vezes. Se Mais elas do se que comprometem do que os homens. a Sim, fazer, elas sim, vão fazer. Sim. Mas é um público realmente um Mais pouquinho mais exigente. exigente, isso mesmo. Mas Pois é. tudo é a comunicação, né, gente? A comunicação errada, a gente talvez não sabe falar. Mas quando a pessoa fala pra gente que ela não sabe vender, ela tá precisando de um autoconhecimento. ali, Exatamente. que ela já está vendendo. Se vendendo. Exatamente. E ela tá vendendo negativamente, falando que não sabe vender e a gente sabe que ela Falando tá mal vendendo. dela mesma. Exatamente. A comunicação errada. Não Isso. tem clareza daquilo que quer falar, o que precisa. É isso. Exatamente. Até no ato de vestir, né? Você vai vestir, você vai vender a sua imagem, né? Você vai escolher a roupa que você sim. quer para determinada ocasião, para poder chegar lá, para, né, daquele posicionamento que você vai ter, você obter Exato. algum tipo de... Se a gente fosse retorno, falar né? somente do Cresce hoje, talvez eu teria que estar de personal aqui agora. Exato. Mas como a Mas gente, como o tem- foco foi sobre empreendedorismo e tal, eu falei, não tem como eu ir de leg, blusa preta e tênis. O Exato. assunto é outro, falar do caseirão. Exatamente. Nada a ver. Empreendendo, porque leva a gente para a comunicação, nos leva muito maior que, né, do que só ficar em um lugarzinho. A comunicação faz a gente voar. A comunicação certa faz a gente voar. E a Uma comunicação, ela tem tudo, né? Ela tem todas as Em áreas. em Tudo, tudo. tudo. Olha, eu falo, quando eu comecei a Manu Diniz Beachwear, gente, eu fiz coisas da minha cabeça porque eu achava que aquilo era certo, né? Não sabia que coisa estava fazendo. Ah, eu vou fazer 5 modelos aqui de biquíni, 2 tomara que caia e 2 cortininhas. Aí o tomara que caia, um eu coloquei com uma bolinha, uma argolinha aqui, o outro eu coloquei com uma fivela. O cortininha, que é o modelo que a gente gosta, um eu fiz o cortininha normal, a outra eu coloquei no ombro. Aí, e assim eu tava, achando que tava, né, tipo, arrasando, nossa, tô dominando tudo, né, e tal, e tal. Aí eu falei, não, gente, preciso agora, eu acho, de uma mentoria. Um rapaz chegou, mas você não quer fazer uma mentoria e tal, pra você saber desenhar e tal, um monte de coisa. Eu falei, uai, quero, me interessa super. Aí fiz a mentoria com ele. Aí na hora que ele não, fiz a mentoria não, ele falou assim, deixa eu ver, quais são as suas necessidades? Me explica. Aí, porque eu tinha conversado com ele assim muito rapidamente. Aí a hora que eu fui explicando, que ele vai me mandando as fotos de todas as suas peças, de todo o seu estoque. Aí fui mandando as peças e conversando com ele, de repente ele falou comigo assim, Manu, essa mentoria que eu te indiquei, eu não consigo fazer ela para você. Eu preciso te ajudar de outra maneira, porque tem muitas coisas que estão erradas. E eu sei que você não está fazendo isso, não é por mal, é porque você não sabe, você entrou num mundo que você não sabe lidar, que você não está sabendo.
Aí eu Você falei, não tem a informação adequada. não tem a informação, exatamente. Aí eu falei, nossa. Aí ele criou para mim uma mentoria para aquilo ali que eu precisava, que foi onde eu fiz, que era criar uma coleção, porque a gente acha que quem não trabalha com o mundo da moda, olha, tem essa calça, tem essa blusa aqui, mas para chegar nisso aqui, tem toda uma história, que eu também não sabia, tá, gente? Mas tem toda uma história por trás. Eu quero criar uma coleção, então vamos fazer dessa coleção. Vai ser inspirada em quê? Naquela pena ali, vai ser inspirada numa pena. Então, o que vem por trás dela? A história dela, qual tecido, qual modelo, o que vai cair bem, o que não vai. Então tem toda uma história por trás disso. E assim, eu não sabia de nada. Então eu fiz essa mentoria que me deu assim, me ajudou, mas me ajudou, gente. Foi uma coisa assim, sem lógica, tipo que me tirou do escuro. E depois dessa mentoria, conversando, né, comunicando com o Norberto, ele falou, Manu, faz um curso de moda, um curso de não sei o quê. Eu falei, tá, olhei assim, sabe quando você olha sem pretensão nenhuma? Aí fui atrás, você vai atrás dessa escola tal, que eu já fiz curso lá. E esse rapaz hoje, ele já fez, ele estava em Paris, ele é um designer de moda, agora ele está nos Estados Unidos. Ele falou, faz esse curso aqui, ó, te indico porque você vai gostar, eu quero te ajudar e tal e tal. Falei, tá. Aí fiz um curso, que é o Fashion Business. Gente, eu falo para quem tem, quem quer empreender, quem tem empresa, assim, eu falo, eu nem sei aonde que eu tava, de tantas informações, que é tipo esse curso que você fez. Sim. Sabe? Foi um curso maravilhoso, mas maravilhoso, ajudou tanto que eu fui convidada para o 3º livro, que eu falo muito desse curso nesse 3º livro também. Então, assim, esse curso, ele... Abre a mente. Não, Renato, assim, eu falei, meu Deus, e agora, depois que eu fiz esses cursos, eu falei, gente, o negócio, a gente tem que sempre estar estudando, sempre estar conversando, porque quanto mais a gente conversa, né, mais coisas vão chegando para te ajudar. Sim, com certeza. É verdade, não importa a área que a gente, né, exerça, sim, mas estudar, ler, primeiro, é algo que nunca ninguém vai tirar da gente. Não, jamais. Todo mundo está falando aí da IA, a IA vai tomar o lugar de várias profissões e tal, mas a IA não vai tirar o nosso conhecimento, Exato. Não vai tirar aquilo que a gente sabe. Esse é o nosso diferencial, a forma como a gente pega esse conhecimento e a gente aplica no dia a dia. Exatamente. Isso é o nosso diferencial, IA nenhuma vai conseguir. E a IA não vai escrever a nossa história. Não vai Justamente. escrever, não, e outra, cliente, a gente não tem que atender um cliente, ela vai entender, o cliente quer ser atendido de forma humanizada, Personalizada. exatamente. Entender? E eu sempre falo com as pessoas o seguinte, falo, gente, olha, quando a gente fala em comunicação, dependente da área que a gente está atuando, a principal, talvez a prioridade que a gente tem que dar naquela comunicação, primeiro é o ato de escutar, saber ouvir. Porque muitas das vezes a gente já vai naquela ânsia de resolver o problema, no afã de ter algum comportamento, alguma coisa, e deixa passar alguma coisa despercebida. Mas por quê? Porque a gente não escutou direito. Porque a gente não ouviu. No coach a gente fala isso muito, né, da escutativa, né? De ouvir por detalhes. E eu falo muito no socorrista mental da leitura de pessoas. Porque às vezes uma pessoa está em silêncio, mas ela está falando. Pela expressão corporal, as expressões faciais, o modo como ela se posiciona, se movimenta, está falando o tempo inteiro. Sim. Comunicação não verbal, o Albert Mehrabian já tinha trago a equação da comunicação, né? Mais de 92% da comunicação é não verbal, só 7% da comunicação que é pela fala, né?
E muitas das vezes a gente está ali focado na fala, de olho na fala, e a gente está pegando tão pouco daquilo que a pessoa tem para poder falar com a gente, né? Então, assim, a comunicação ela é na essência, mas o ouvir ele é fundamental. E como que na vida de vocês, na atividade de vocês, vocês têm aplicado essa habilidade? Bom, no coaching, eu vi muito sobre isso e eu comecei a me policiar quanto à escutativa. Porque, por exemplo, eu poderia estar aqui em silêncio, vocês falando, a gente se comunicando, mas eu em outro planeta. Fingindo que estava escutando, ouvindo, né? E não totalmente... Só de corpo presente. E não interagindo, mas isso é o que mais dando tem essa hoje, atenção que deveria ser. né? É o que mais tem hoje. Então, por exemplo, quando eu vou vender o meu serviço de personal ali, meu trabalho, que é o segmento que eu tenho hoje, eu pretendo estar 100% presente mesmo. Ter essa escutativa, a empatia, me colocar no lugar daquela pessoa. Empatia é tudo. Para eu tentar ajudá-la da melhor forma. Eu tento dessa forma. Exatamente. No meu caso, né, que é uma loja, e assim, hoje o cliente tá assim, super carente. Carente porque, assim, muitas vezes você entra numa loja e a pessoa quer o quê? Te vender, seja lá o que for. Ela quer que você saia com essa xícara, essa caneca na mão, tchau, compra, né? Eu preciso bater meta, então eu quero vender qualquer coisa. Então, o cliente hoje tá super carente, super. A minha vontade nunca foi de ter loja física, tanto que a minha loja não é na rua. É numa sala, porque eu tenho vontade assim, atacado, exportar, mas eu atendo com hora marcada na minha sala. E por várias vezes eu atendo gente lá que a pessoa fica conversando comigo assim, 1 hora e meia. Quase como uma terapia, né? Já tive personal né? que falou pra mim, tipo, vamos fazer aula hoje, não, vamos bater. Só conversar, né? Pois é, entendeu? Então, assim, todo mundo tá com uma carência, todo mundo quer atenção, porque, né, todos nós gostamos de atenção. Então, assim, já entrou gente, uma senhora, eu tava com problema, eu tava com um câncer, eu não tava saindo de casa porque eu não podia, o câncer dela afetava. Então eu vim hoje aqui, tal, escutei, gente, atendi ela não comprou nada, mas escutei ela lá por 1 hora, sentada, falando do tratamento dela e tal. Ela faz a peça assim, a peça era igual a que ela estava vestida. Eu falei, mas ô dona fulana, não é igual da senhora? Não, mas aí eu quero assim. Eu falei, tá, então tem essa carência. Nessa carência eu procuro escutar o que as pessoas querem ali. E como a gente tem o Instagram, né, as redes sociais, lá eu sempre coloco umas caixinhas de pergunta. Jogo uns 2 modelos, porque realmente não é de mentira, eu joguei 2, não. O que a pessoa gosta? Porque até o curso que eu fiz agora, falando sobre isso. Escuta, se você escutar o cliente, se você colocar uma caixinha e escutar o cliente, você não erra. É menos chance de errar. Então eu coloco 2 peças ou uma peça com 2 cores. Quais vocês gostam mais? Em qual você vota? Isso é uma maneira que a gente tem de escutar também. É verdade, gente. E vocês falando, me lembro no início da fala da Cibele que ela trouxe, que ela escreveu os 2 livros e que não sabe, está aberta a outros desafios, né? Mas como quando a gente aceita fazer algo novo, como que a nossa mente se abre, né, para os novos desafios, né? Sim. Porque é justamente quebrando aquela zona de conforto, né? Porque você está ali, às vezes, fazendo o seu trabalho, a sua rotina, você está pagando as suas contas, e às vezes você está confortável naquele tipo de situação.
Mas eu sempre falo com as pessoas, você já atingiu o seu sonho, o seu propósito? E muitas das vezes as pessoas ainda não atingiram esse sonho, esse propósito. E se você continuar fazendo aquela mesma coisa sempre, você não vai atingir mesmo. Então é justamente dar esse passo, buscar essas coisas diferentes, que às vezes estão até um pouco fora daquilo que você faz cotidianamente, mas isso vai abrir sua mente, vai ampliar o seu network, né? Se não fosse os livros, eu não conhecia a Cibele, eu não conhecia a Manuela, né? A gente não estaria aqui agora conversando. Sim. E a gente também, às vezes, poderia estar em outros projetos daqui para frente, que a gente nem sabe o que vai vir, né? Mas por quê? Porque a gente resolveu ter a coragem de dar esse passo. Então, quando eu falo com as pessoas, cara, vem escrever um livro, que o livro vai te entregar isso, você vai ter um livro seu publicado. Mas o que isso vai abrir para você? O que está por trás disso é muito maior. Aí a gente não sabe, exatamente, né? Até onde isso vai chegar, né? Exatamente, é isso mesmo. E como que vocês estão vivendo isso? Esse pós-lançamento, esse pós-eventos, esse pós-dupla, né, de livros lançados, como que isso tem repercutido na vida de vocês? Então, eu falo que assim, a gente foi convidadas, né? Eu fui convidada para escrever o livro com muito medo. Eu fui com medo mesmo, né? Então, assim, você não, mesmo com medo, se você tem vontade, né, de fazer, seja qualquer coisa, né? Vai atrás. Claro que não vai ser fácil, né? Porque esse caminho que a gente conhece aqui, ó, se eu seguir esse caminho reto aqui, eu já sei o que vai acontecer. Eu sei, beleza, ok. Mas nesse caminho, chegar aqui na frente, eu cheguei aqui, nossa, mas não era dessa forma que eu queria. E aí? Então, mesmo com medo, gente, arrisque. Claro que se for, né, assim, tudo na medida do possível, mas arrisquem, porque as portas são gigantes. Então, esses livros têm chegado tantas coisas novas para minha marca, não só para minha marca, para minha vida pessoal, tantas coisas vêm acontecendo. Por uma coisa que com medo eu falei sim, né, sem saber aonde que iria chegar, mas tem a coisa boa. Se você faz, se você está com vontade, segue com medo, vai chegar sempre uma coisa boa por trás daquilo ali. Com certeza. Quando a Jana me convidou, né, para o Cresce, como a gente conversou, ficamos com medo e tal, aceitamos o desafio, demos a cara a tapa. O Cresce, ele ainda tem um movimento maior até hoje, assim, tem gente que me pede ele mais. O Empreende nem tanto, mas até porque eu entendo também que nem todo mundo é empreendedor e às vezes por não ser... Ou nem sabe que é empreendedor ainda. Sim, não tem essa clareza, né? Não se interessa tanto por este conteúdo nesse momento. Tá tudo bem, é o tempo daquela pessoa. Exatamente. Mas eu não sei, assim, o restante do pessoal que escreveu e tal, por mais que foi um desafio pra gente, não sei, com a Manu também, a gente recebe muito elogio, mas quase nada de gente que fala, eu vou comprar um livro para te ajudar. Isso também faz toda a diferença. Tipo assim, é um desabafo mesmo, porque sim, a gente dedicou, a gente investiu e são pouquíssimas as pessoas próximas da gente mesmo. Já até conversei isso com uma amiga recente, se ela passa por isso. E ela falou que sim, que as pessoas elogiam, dão os parabéns, mas não toca no assunto de vou adquirir um exemplar para continuar a contribuir com a sua jornada e tal. Gosto de ouvir a história. Farei outros e tudo bem se não tiver venda. Dia desses eu vi eu sigo muito o Joel J. Não sei se vocês conhecem, já fiz mentoria com ele. E um dia tinha uma caixinha de perguntas para ele, que perguntou para ele quando ele
Ele soube que ele tinha dado certo e que as coisas que ele estava vendendo ali naquele momento, ele tinha achado o caminho, o ponto da meada ali. Aí ele falou que ele teve certeza que ele deu certo na vida quando ele vendeu pela primeira vez um livro por R$ 9,90, que ele vendeu acho que 9 exemplares. Aí eu fiquei pensando, bom, então eu também dei certo, porque eu vendi muito mais que isso. E não é quantidade, é você saber que você vendeu você deu certo. A sua venda foi casada. Se a sua história for capaz de mudar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Aí eu falei, então dei certo. Já vendi Exatamente. vários do Cresce, já vendi alguns do Empreende, tá tudo bem. É isso. E é interessante, o Rick Chester, ele tem uma frase que ele fala sempre nas palestras dele, que é o seguinte, a inveja ela está na intimidade. O que ele quer falar com isso? Ele quer falar que familiares, amigos, às vezes vão te elogiar, vão te dar o tapinha nas costas, vão te incentivar, mas que eles querem que você esteja bem, mas não melhor que eles. Sim, com certeza. Então, esperar que quem está próximo vai comprar, vai, né, ali te patrocinar ou qualquer outro sentido, às vezes criar uma expectativa da onde não vai vir. Muitas das vezes furar essa bolha é essencial. Quem realmente vai te incentivar, vai comprar, vai patrocinar é quem é de fora. Não estou falando num contexto geral. Às vezes você tem aquele parente ali que te ama de paixão e vai fazer tudo por você. Às vezes nem lançou, já garante o meu aí. Eu tenho amigos. Mas que existe essa máxima e que ela é verdade também. Sim, sim. Que a gente tem que considerar. Então não é todo amigo, não é todo familiar, não é todo parente que vai tá ali te comprando, né? E é interessante, aconteceu comigo também, no meu primeiro livro que eu publiquei, você fica tão empolgado, né? Comprei um monte de livro e saí dando de presente para meus parentes todos, né? E aí foi legal. Aí depois eu fiz uma enquete para ver quem tinha lido. Falei, ninguém leu. Aí eu falei, cara, para que eu vou ficar investindo dinheiro em livro para poder dar para a pessoa que não vai ler? Porque você dá querendo que a pessoa leia e te dá um retorno, um feedback, né? Claro. Eu sempre pergunto, já leu meu capítulo? E aí, o que você achou? Pode ser sincero. Teve gente que comprou meu livro também que falou, olha, eu não sei nem quando eu vou ler. Eu falei, tá bom. Agora, aí eu parei, falei, não, então agora se quiser vai ter que comprar. Porque tudo bem, se quiser comprar e deixar parado na estante e não ler, é uma coisa, mas ela comprou, né? Mas eu não vou dar de presente. Aí nunca mais eu dei livro de presente para parente. Se quiser ler hoje, vai ter que ir lá no link lá, na editora ou em alguma plataforma e vai ter que comprar. Justamente por causa disso, né? Porque quando a gente produz uma obra, a gente quer que aquela obra ela impacte a vida das pessoas. Sim. Ela influencia a vida das pessoas. Porque olha só o poder da história de vocês duas aqui, né? O Brasil ele tem essa mentalidade, Sibeli, de CLT, né? Muito. A gente aprende isso na escola, né? Muitas das vezes nas aulas de história a gente é incentivado a isso, né? É quase como um clamor nacional, né? Você ter principalmente as empresas, né? Petrobras, CSN, grandes empresas nacionais, e da pessoa às vezes idealizar, trabalhar ali, né? E aposentar naquilo ali e pronto, acabou, né? Então essa cultura por muito tempo ela foi incutida no Brasil, diferentemente do americano. O americano ele é ensinado a empreender, né? A pátria empreendedora é os Estados Unidos, né? No Brasil a gente não foi criado com essa mentalidade, mas hoje você contando a sua história, principalmente de ter essa coragem em plena pandemia, todo mundo sem saber o que ia acontecer, né, sobre o futuro, como que ia ser, quanto tempo que aquela pandemia ia durar, né, e você decidir sair do CLT e investir no empreendedorismo, né, isso é revolucionar, né, isso é algo, um ato de coragem. E a gente vê depois que deu certo. E você está aí, né, hoje, né, com seus clientes no empreendedorismo, vai fazer uma nova transição de carreira,
né? Tá apoiando a empresa dos seus pais e da sua irmã. Então, poxa, é uma história para influenciar. Sim. Então, aquela pessoa que está nos assistindo, que às vezes está com esses receios, esse medo, poxa, não estamos num ambiente pandêmico mais, mas você está com medo de sair da sua empresa para empreender? Leia a história da Cibele. Sim. Ou você, né? Sempre gostou de vender, quer fazer alguma coisa, o filho já está meio que independente, encaminhado ali na escola, né? Exato. Vai fazer uma coisa diferente, né? Pega a história da Manu para poder conhecer, só que agora pega a dica dela para talhar, né? Não vai errando tanto de cara, não. Agora tá mais fácil. Pega uma mentoria, Vai fazer um curso, os caminhos, vai fazer um curso para acertar mais do que errar, né? É claro que a gente vai errar durante o caminho, faz parte, né? Mas é justamente através dos livros, da leitura, que a gente adquire conhecimento, adquire dicas fundamentais para que a gente possa atalhar caminhos, né? Esse é um papel fundamental. Um livro de Okori, de coautoria, ele tem essa proposta fundamental de você ele pegando cada um com a sua experiência, cada um com a sua história. Então vai cheio de dicas ali que no final você está com quase uma faculdade de conhecimento ali, de informações para aplicável ali imediatamente no seu negócio, na sua vida, né, meninas? Exatamente. E eu falo que foi assim, tudo foi tão bom e tudo acontece tão rápido que agora a minha marca a gente vai mandar para Lisboa. Olha que legal. Que legal, parabéns. Parabéns, obrigada. gente. Pois para Lisboa a minha marca tá chegando lá. E realizando sonhos, né? Você disse que queria exportar, vender no atacado. Olha que loucura. Eu sempre falei isso sem saber, tipo assim, eu só quero vender para fora. Tá, mas como que chega até lá, né? E hoje tô voltado para isso. Então, assim, eu falo que tudo tem seu tempo, acontece no seu tempo, exatamente. E agora a gente vai mandar para Lisboa e logo para os Estados Unidos. Nossa, tá famosa ela, né? E daqui a pouco o biscoito caseirão também, por que não, né? A gente precisa de ter coragem para fazer as coisas. Porque, tudo bem, às vezes aquele passo que você deu, se às vezes não der tão certo, você corrige a rota, né? Você corrige o que não deu, mas segue. O caseirão hoje, ele tá maior do que quando ele começou, que era com a minha mãe fazendo dentro de casa, num forninho a gás, que assa ali 2 latas, 2 assadeiras. Mentira, e vendia no bairro, em Contagem. E hoje é uma empresa, uma fábrica que tem máquina, já você não faz na mão. De Contagem, né? Já saiu de Contagem. Hoje ela tem outra cidade. Já é uma indústria. Caseirão. Fica a dica aí pra vocês. O melhor quem é de Minas biscoito Gerais. de polvilho do mundo. Olha, e eu sempre falo, cuidado com as coisas que a gente pensa, que a gente pede, né? Porque se a gente pede alguma coisa, as coisas acontecem. Não é naquele momento, não, mas acontece. E é exatamente isso. Eu falei, gente, eu quero vender pro mundo. Eu quero fazer isso, eu quero abrir uma empresa, uma marca, eu quero ter uma marca para vender para o mundo, pela internet. No começo, não deu certo, até porque o site é uma coisa assim, super complicada, tem que ter o tráfego pago. E agora, quando foi ontem, eu fechei com uma empresa para o tráfego, para começar o e-commerce. E agora, começando a vender para fora, eu falei, gente, temos que ter cuidado com tudo que a gente pede, porque o que a gente pede vai acontecer. É o que você uma falou. Hora acontece. Já vi esse biscoito em algum lugar. Eu falei, ué, aqui na região não tem ainda. Não tem ainda. Exatamente, tá vendo? Vai ter. É isso mesmo. Então, cuidado com aquilo que você pede e quando pedir, saiba como pedir, porque o universo vai te escutar. Foi interessante no início da editora. A editora, resumindo bastante a história, eu criei ela, era para lançar só os meus livros. Eu já era escritor, já publicava por outras editoras e, de repente,
com a demanda que eu tinha e aquilo que estava me sendo entregue, eu vi a necessidade de montar uma editora para mim. Então eu montei. Essa era a minha ideia. Eu já era advogado, neuropsicanalista, já tinha minha profissão, e para mim eu ia viver dessas profissões que eu já já tinha escolhido. E aí, publicando meus livros pela minha editora, de repente um amigo publica para mim, o outro publica para mim, o outro publica para mim. Eu falei, quer saber? Vou abrir e publicar para todo mundo. E aí veio os livros de coautoria, que é esse modelo bem interessante, porque com investimento baixo você consegue fazer, né, a história das pessoas acontecerem, e por ser livros que você reúne ali pelo menos 20 pessoas, os livros por si só, de maneira orgânica, já aí circulam pelo mundo inteiro. Então foi um negócio que deu super certo e acabou crescendo, e crescendo mais do que o escritório de advocacia, crescendo mais do que o consultório da neuropsicanálise, porque são escritórios limitados, a gente só tem 24 horas por dia e não atendemos cliente 24 horas por dia. Então, de certa maneira, você é limitado em termos de atender cliente, de recebimentos e tudo mais, e a editora acabou crescendo. Mas foi algo que eu não imaginei, foi acontecendo, né? Um passo atrás do outro. E na hora que eu vi aonde a editora chegou e o que ela conquistou, falei, não, agora eu quero a editora crescendo cada vez mais, agora eu quero ela publicando para o mundo, quero ela fazendo lançamentos no mundo. E a gente tem aí feito algumas coisas, né? Também com pouco tempo de existência. Estamos aí chegando no final do ano a 3 anos, né, de existência da editora, mas esse ano vamos lançar um livro de um coaching mental do Werder Bremen da Alemanha, vamos publicar no Brasil o livlivro dele, estamos lançando livros lá na Espanha, estamos lançando livros em Portugal. Maravilha! Então, esse crescimento também. Agora, se você pensar lá atrás, imaginou isso? Todo mundo começou pequeno. Precisa começar pequeno, né? Precisa. É necessário passar por esse processo. E ter a coragem, né? Exato. As coisas vão acontecendo, vamos fazer. Isso. E quando a gente, lá em casa somos 12, eu e minha irmã, e quando a gente era pequena, com a minha mãe fazendo essas coisas, a gente não valorizava aquilo. Era fácil ali, né? Você... tá tudo bem, ela fazer aquilo. Claro. E vender na rua, num carrinho de sacolão, ter os clientes dela e tal. Até chegar na fase adulta, a gente vê a proporção que tomou e a gente ter pulso para ajudá-los a cuidar e tal. Hoje mais a minha irmã que eu, mas não é um sonho só deles, né? Dos meus pais, é um sonho sonhado juntos, nós 4. Mas a sua mãe sempre acreditou? Mas a minha mãe, não, ela acredita, assim, ela é uma mulher de muita fé. E se você vê ela falar, os olhos dela brilham, tipo, essa empresa, o meu sonho, ela vai ficar grande, ela vai ser uma grande empresa. E vai, claro. Vai. Porque ela... Já está, né? Sim, tipo, o meu pai, ele é marceneiro. Olha só. Mas hoje ele não exerce a profissão para cuidar da empresa da família. A minha irmã formou em educação física. Também. Hoje ela também não exerce a educação física e cuida da administração. A empresa está precisando de todo mundo. A Cibele hoje é personal. Você me perguntou o que eu iria fazer. Eu te falei, não sei. Eu não sei se a empresa vai chegar num nível que vai precisar de mim. E se precisar de mim, eu estou pronta. E vai. E com certeza vai. E isso não vai me afetar ao ponto de ter que largar o que eu faço. De mudar, né? Não, porque o empreendedor, ele tá aberto. Sim, exatamente. É isso a mesmo. pessoa que tem essa mente empreendedora, ela é uma pessoa aberta. Se falar, vamos montar um espetinho, vamos. Claro. Vamos montar uma loja de biquíni, Exato. vamos. Ela não fica mesmo. limitada com aquela cabeça fechada somente naquele negócio ali. Exato, E não uma sabe direção que só ali. Se ela né? for desligada do emprego dela, ela não sabe o que ela vai fazer da vida. Aquilo já consome o emocional dela. Sim. O empreendedor não, se ele tiver que mudar amanhã, ele muda. Se não for para ser personal hoje, tá tudo bem. Se for para ser o segmento que eu deixei aqui no livro, na área do coach e tal, vai Tudo ser. bem. Se não for, tá tudo bem. Vai ser o caseirão, vai ser uma outra coisa. E é interessante que na evolução nossa de ser humano, a gente tem que entender uma coisa, que a nossa vida, a gente vai evoluindo
E aquilo que a gente vai fazendo, às vezes é preciso a gente aprender algumas habilidades, desenvolver algumas competências e tá tudo certo. Exato. Então, tem habilidades que eu aprendi lá atrás, que estavam adormecidas, mas que hoje eu uso na editora. Nem sabia para que eu tinha fazer curso de diagramação, fazer curso Você só fez, né? Eu só fiz, não sei para que eu vou fazer isso não. Eu vou fazer. E de repente, preciso de saber falar sobre diagramação, de conhecer hoje faz todo sentido. Trabalho. Hoje faz sentido. Então, assim, pegando o gancho no que a Cibele estava falando, de você ser um empreendedor e estar aberto. Sim. É estar aberto e você ter a consciência de que naquilo que você está fazendo, às vezes você vai precisar lapidar uma habilidade ou lapidar uma competência para dar certo. E tá tudo certo. E se não der certo lá na frente, esteja aberto para poder seguir. Só não podemos desistir. Exato. Não podemos parar, desistir. Não, olha só. Pode falar. A gente vai mandar para os Estados Unidos, só que isso é uma parceria que ele falou, Manu, eu quero fazer junto com você, você topa? Eu poderia ter falado, não, eu quero minha marca, eu aparecendo sozinha, né, crescendo sozinha. Eu falei, claro que eu aceito essa parceria. Vamos fazer uma parceria aqui, o seu nome com o meu nome, vamos lançar, vamos embora. É isso. Eu peguei um gancho da sua fala. Eu lembro de... Estava formando ainda, não tinha saído da faculdade, não entendia nada de musculação, porque eu venho do esporte de competição, que eu pratiquei desde criança, mas eu não entendia muito da área fitness, e entrei para educação física pensando no esporte. Em faculdade a gente estuda, mas a gente não aprende você não sai de lá pronto, nada. Né? O negócio é fazer, né, gente? Exatamente. Aí eu lembro que não teve uma época, eu ainda estudando, eu participei de um processo seletivo para uma academia, e teve uma ferramenta de princípios e valores, que a gente conversou antes nos bastidores, que eu te falei que eu gosto de falar sobre. E eu não sabia nada daquilo, que estava acontecendo, fiz a ferramenta. E no coach eu fui fazer uma ferramenta parecida com essa, que depois eu vi que fez gancho, né? Que eu voltei lá atrás, na época, voltei uns 12 anos e eu falei, caramba, agora eu entendi princípios e valores. Porque lá atrás eu fiz uma dinâmica um pouquinho parecida com essa, ferramentas diferentes, que fez gancho, que justifica e casa com isso daqui. Meus princípios e valores são esses. E pegando esse gancho, exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiz marketing, gente. Administração com ênfase em marketing. Aí... formei tem 10 anos. Aí agora, eu fazendo esse curso Fashion Business, tudo de marketing, eu falei, meu Deus. E eu entrei na faculdade assim, eu queria farmácia, não teve farmácia, eu vou fazer isso aqui. Mas hoje, é assim, não, era exatamente isso que eu tinha que ter feito mesmo. Porque o marketing... não é assim uma propaganda, mas você sabe tudo de vendas, de atender cliente, de estoque, como que combinou, que bateu agora com isso que eu estou fazendo. E com esse curso que eu fiz, eu falei, nossa senhora, nada que loucura. É à toa, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Que loucura, tá? É verdade. Gente, o papo tá sensacional, tá bom demais. Agora vai ter que acabar, tá vendo? Eu acho que a gente ia fluir assim mais algumas horas. Com certeza. Eu gosto de deixar um gostinho na boca da nossa audiência, para que a gente possa gravar depois de novo, claro, outras oportunidades, e aí a gente poder, né, proporcionar ao nosso público conhecer um pouco mais de vocês. Mas eu queria, finalizando agora nosso podcast, você, Cibele, você, Manu, a mensagem final, né, que vocês possam despedir aí do nosso público, da nossa audiência, uma mensagem final e falar um pouco aí do que está por vir na carreira de vocês. Bom, eu diria que você deve seguir o que seu coração fala mais alto, assim, que é a minha experiência de vida, né?
sempre seguir aquilo que faz seu coração bater mais forte. Porque eu fiquei no CLT muito tempo, mas o meu coração não batia forte por aquilo. Ele batia forte por eu ter mais liberdade, cuidar dos meus próprios horários e enfim, no autoconhecimento que eu identifiquei isso, que eu consegui ter clareza disso, foi até numa ferramenta de quatro posições perceptivas. Para quem não conhece, é uma ferramenta do coach que você se distancia de determinada posição, se vê fora e realmente aquilo faz diferença na minha vida ou não. Foi ali que eu tive a tomada de decisão de não estar mais no SESC, me vendo fora do campus SESC, sem estar lá dentro, e falei, realmente não é isso. E foi na busca do autoconhecimento que eu encontrei essa resposta. Então, procura se conhecer e vá para o caminho que faz o seu coração bater mais forte. Essa é a minha dica. Autoconhecimento é tudo, né? Exatamente. Clareza, gente. Quando a gente tem clareza, clareza é poder. Sim. Eu falo isso, clareza é poder. Então, é a mesma coisa que Sibeli disse, né? Coração bater mais forte por aquilo. E se tem um sonho, vá atrás, não desista, porque desafios vão ter, com certeza, nada é fácil, né? Mas se você souber, estiver disposta, porque quando a gente tem um sonho, a gente está disposta a enfrentar qualquer coisa, né? E fazer bem feito para chegar ali. Então faça, porque se você já tem um sonho, você já vai fazer bem feito. Então vá com medo, vai com medo mesmo, que você vai chegar e vai chegar no lugar certo, com vontade, fazendo com amor. E vai com conhecimento. Exatamente, tendo clareza. Menino que não anda não vende picolé. É isso. Tem essa frase aí, eu acho que é desse jeito. Menino que não anda não vende picolé. Entendi. É isso aí, gente. Não Olha, vende. sensacional esse café para despertar aqui com a Sibeli, com a Manu. Fica o convite para vocês retornarem em outras oportunidades. Com toda certeza, né, Sibeli? Vamos gravar mais material, mais podcast, mais conteúdo, porque a nossa audiência ela é bem exigente. E fica aí o convite para você conhecer Quem Comunica Cresce, conhecer Quem Comunica Empreende, conhecer o Biscoito Caseirão, conhecer também a Manu Diniz lá no Ebit, né? Que é a empresa de souvenirs, moda praia. Tenho certeza que vocês vão ter aí materiais sensacionais aí para poder utilizar na vida de vocês. Café para Despertar fica por aqui, voltamos em outra oportunidade, sempre com um episódio muito interessante para você. Um abraço e até mais.